Muito obrigado pelo convite, Léo. Eu sei que você também é um amante da educação financeira, né? Mais voltado para a certificação, mas também trabalha com isso. Então vai ser um prazer poder contribuir aí com o pessoal que te acompanha, com o pessoal que está entrando aí. Opa, o prazer é todo meu aí participar da live aí contigo, Renan. E aí o pessoal já me conhece um pouco, né? Eu vou me apresentar aqui para os novos seguidores também. Logo em seguida eu vou pedir aí para você se apresentar. Então eu sou o Leonardo Valenciano, sou professor de certificações bancárias aí da Ambima, CPA 10, CPA 20 e CEA, né, que é a certificação de especialista em investimentos, e também trabalho aí no mercado financeiro como gerente de alta renda há 4 anos e meio. Então já tenho uma certa experiência aí também, alguns anos investindo, trabalhando no mercado, e agora estamos aí também começando com as lives para poder trazer conteúdo e ajudar as pessoas, né, a conseguir se educar financeiramente, saber como iniciar da melhor forma, né? E é isso. Obrigado aí novamente, Renan, e se apresenta aí pro pessoal. Bacana. Léo, eu também sou do interior, a gente só está em cidades diferentes, né? Eu falo de Ribeirão Preto. Eu sou formado em administração pela USP aqui de Ribeirão Preto, e desde a faculdade que começou esse meu interesse por educação financeira, né? A gente dava palestras, prestava alguns atendimentos individuais. E não sou professor de certificação como o Léo, mas essas certificações que ele dá aula, eu tirei algumas delas também como especialista de investimento. Profissionalmente, eu trabalhei em um banco também, tanto atendendo pessoa jurídica de alto faturamento durante um período. Depois eu fiquei um tempo curto no private, que é o segmento mais alto de pessoa física que a gente tem dentro de um banco. E depois eu vim trabalhar em uma corretora, onde eu estou um pouco mais de 10 meses. E junto com esse trabalho também vim desenvolvendo esse meu lado voltado para a educação financeira, que é sobre o que a gente vai conversar hoje. Inclusive, você tem até a escola financeira, né, Renan? Escola financeira, voltado especialmente para quem é iniciante. Eu tenho um lema, Léo, que eu falo lá no meu perfil, que eu não quero deixar ninguém para trás. E até avisando o pessoal que já está ao vivo, né? A gente vai falar sobre os primeiros passos nos investimentos, mas é comum que quem goste, quem domina esse mercado, de repente está usando termos técnicos, de repente está falando coisas que para a gente é simples, mas pode ser difícil para alguém que está acompanhando. Então, nesse lema, né, de não deixar ninguém para trás, pessoal, comentem, deixem as dúvidas, nos interrompa, por gentileza, né, Léo? Com certeza, o que precisarem, mandem aí no chat. E o tema investimentos, né, é um tema que veio com muita força recentemente, até muito por conta dos influenciadores, né, alta da bolsa. Então, muita gente começou a se interessar. Falo que eu mesmo, quando comecei a ir atrás de investimentos, às vezes conversava com algum especialista em investimentos, eu perguntava, putz, mas qual que é o melhor investimento? E a pessoa sempre respondia, depende. Aí eu pensava, não é possível que depende, tem que ter alguma coisa que é muito boa, né? Só que conforme a gente entra aí no meio, uma coisa que a gente fala muito aí também no mundo dos investimentos é do perfil, né? Então, o que é bom para mim pode não ser para você. Então, nós sempre temos que entender e realmente sempre depende, né, do perfil da pessoa. E é um tema que gera muita curiosidade, muita gente sempre pergunta: nossa, mas eu quero investir, só que eu não sei por onde começar, não faço ideia do que eu preciso fazer, onde que eu vou investir, né? E eu acho bacana a gente começar falando aí, né, Renan, um pouco de onde não devemos começar, né? Por onde não devemos começar. Porque muita gente Uhum. ainda tem o hábito, né, de pegar o dinheiro, falar, eu vou pegar meu dinheiro lá, vou sacar, e eu vou deixar ele guardado lá no meu cofre, vou deixar ele guardado debaixo do colchão, ou vou começar até a investir, né, na poupança. O que você tem a dizer a respeito disso, Renan? Então, Léo, eu acho que assim, o primeiro ponto é que o Brasil está acordando de uma maneira geral é que investir é muito mais do que um simples desejo, é mais do que algo que você pode se dar o luxo de fazer ou não fazer, mas é uma necessidade, né? Uma vez que você começa a comparar o seu patrimônio, e seja o pouco de dinheiro que você tem, ou os inúmeros imóveis que você pode possuir, e você começa a ver o quanto que a nossa inflação foi avançando, não nos últimos 12 meses, mas nos últimos 20, 30 anos, você começa a enxergar o quanto que a nossa moeda se desvalorizou frente ao dólar nos últimos 20, 30 anos, você para de achar que isso é um papo para quem tem muito dinheiro, para quem já é rico, já é milionário, ou para quem gosta do assunto igual a gente,
e percebe que isso é uma necessidade. Então, assim, o que a gente vai falar aqui é para todo mundo. São os 14 que estão agora e todo mundo que vai entrar e vai participar com a gente ainda. E uma coisa que eu percebi, Léo, tanto no meu dia a dia lidando com os clientes e também com os alunos, é que o que mais impede as pessoas de começar a investir muitas vezes não é a falta de conhecimento técnico. É também, mas é um bloqueio na mente. E eu não vou falar de mindset, que todo mundo fala, mas tem um livro que eu trouxe aqui para a nossa conversa, não sei quem conhece, que ele chama Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Ele é um israelita que já ganhou o Prêmio Nobel de Economia, foi o primeiro cara que ganhou o Prêmio Nobel de Economia sem ser economista. Ele é um psicólogo, trabalhou com o exército israelense, e nessas 500, 600 páginas, que eu garanto para vocês que é leve de ler, ele traz inúmeros vieses cognitivos. O que são esses vieses cognitivos? São atalhos mentais. Então, a nossa mente deveria funcionar de uma maneira lógica, que é como a gente acha que ela funciona, que é como os livros trazem, que é como a teoria traz, mas ela funciona de outra maneira completamente diferente. E a hora que você começa a ler esses atalhos mentais, esses vieses, você começa a perceber, né, que eu tenho, que o principal gestor de fundo do mundo tem também. Todo mundo tem. Então, assim, essa parte mental, esse aspecto psicológico é o que impede as pessoas de dar o primeiro passo. E aí, lógico, depois vem o aspecto técnico, né, de entender como é que funciona. Quer ver uma pergunta que eu recebo muito, Léo? Talvez você já tenha recebido já na sua profissão também. Renan, eu tenho um dinheiro guardado, mas assim, eu tenho medo de enviar para a corretora, porque o meu perfil é completamente conservador. Aí eu pergunto, né? O que tem de mais conservador no Brasil hoje? Não é banco, porque o banco pode quebrar. Os principais bancos do Brasil podem quebrar. Muito provável que isso nunca aconteça, mas eles podem quebrar. Agora tem uma instituição que nunca vai quebrar, que é o governo. Até porque se ele quebrar, pessoal, o menor dos nossos problemas é o dinheiro. Eu sempre falo, comprar arma e comida e vai se proteger. Então, assim, se um dia o governo quebrar, a gente não tem que se preocupar com os nossos recursos financeiros. E se o governo é a instituição mais segura que existe no Brasil, eu posso mandar o meu dinheiro para uma corretora e investir nos títulos do governo, que é um dos exemplos, né, de tantos produtos financeiros que a gente tem. Então você começa a ver como que tem um aspecto psicológico, né, do medo de fazer algo que é novo, algo que a gente ainda não é familiar, mas tem a parte técnica também, né, de entender que eu posso emprestar meu dinheiro para uma instituição que é ainda mais segura que o banco, que é o que eu estou fazendo quando eu deixo meu dinheiro na poupança, né? Então, pessoal, vamos investir sim, e como o Léo falou, né, onde não deixar o dinheiro. Não deixar na poupança, não deixar parado, não deixar na conta corrente se for um valor relevante, não deixar em um fundo que é diferente do seu perfil de risco, não deixar em algum lugar que você não confie, em algum lugar que não te traga segurança. Então é sempre bom, e ele fala isso, Léo, foi bom o seu ponto, ele e o Taleb também, que é outro autor que eu gosto muito, que a gente sempre começa, né, se questionando, né, o que fazer, como investir, o que é melhor. E, na verdade, se a gente começar pelo que não devemos fazer, a gente já avança muito. Então, o que não fazer, a gente já falou aqui. Agora fica muito mais fácil para a gente trilhar o caminho do que devemos ou não fazer, né, Léo? Com toda certeza. Até como você falou aí, pessoal, o que é a inflação, né? Quando a gente fala, mas se eu deixar ele parado, se eu deixar o dinheiro na poupança, a inflação nada mais é do que o aumento contínuo dos preços. E a gente está sofrendo bastante com isso recentemente. Se você vai até o posto de gasolina, você vai muito provavelmente reclamar, nossa, como está caro o preço do álcool, como está caro o preço da gasolina, como está caro o preço da carne. E realmente os preços estão subindo. E se você deixa o seu dinheiro parado, seja no colchão, seja na poupança, ele não vai ter nenhum tipo de rendimento. Ou seja, os preços vão continuar subindo e o seu investimento não vai ser corrigido, né? E por isso a gente fala que você perde dinheiro nesse tipo de situação. E uma parte muito bacana, pode falar, Renan. Ô, Léo, só comentar com relação à inflação, um exemplo prático. Quem gosta de assistir Peaky Blinders aí, né? Eu comecei a assistir, né? Todo mundo falando que é bom, que vale a pena e realmente é incrível, né? E para pensar, hoje, 150 libras, quanto que daria em reais? Quase R$ 1.000, né? Pensa, uma empresa que fatura R$ 1.000 por dia, dá R$ 30.000 por mês, poxa, uma empresa pequena, né? Uma padaria, uma gráfica, uma empresa super pequena. E no seriado, né, que foi passado 200 anos atrás praticamente, você vê a família comemorando que eles estavam faturando 100 libras por dia.
Aí a minha esposa virou para mim e falou, nossa, mas é muito isso, amor? Você vê, né? Agora, se fosse reais, ia ser muito menos, né? Tamanha a nossa desvalorização. Então, o dinheiro vai sempre valer menos, pessoal. Cada dia que passa, vai valer menos. Então, se o seu dinheiro não está aumentando, você está perdendo. Ainda que no saldo do aplicativo permaneça a mesma coisa, em termos reais, você tem menos. Belo exemplo, acho que o Peaky Blinders aí é uma série certeira, né? O pessoal aí já tá comentando aí os malditos Peaky Blinders. O Léo Pereira comentou aí no chat. Exatamente, e complementando também na parte de. Então você falou, eu não vou entrar na parte de mindset. E realmente, pessoal, a gente não vai falar muito disso, só que nós temos que ter essa chave para pensar da seguinte forma. Quando você entra numa academia, você não entra em um dia e sai forte no outro, todo bombado, já shapeado, né? Você tem que ter uma certa constância para isso. Ou seja, você tem que ir lá todos os dias, mas sempre visualizando o corpo que você quer ter, né? Ou como você quer ficar, saber que é melhor para a sua saúde. E no mundo dos investimentos, como que seria isso, né? Nós temos que ter a disciplina também de não vou investir esse mês, depois nunca mais. Vou fazer um único aporte e depois nunca mais. Né? Se você for para academia um mês, depois no outro você não ir mais, é claro que você vai murchar. Da mesma parte nos seus investimentos. E aí, como nós falamos um pouquinho de o que não fazer no mundo dos investimentos, vamos sair agora, começar, né, o Renan? Por onde, então, podemos começar? Você já trouxe um belo exemplo, né? Falando aí de investir no governo. Mas como que seria, então, para a gente poder investir no governo? Dá um exemplo aí para a gente. Um exemplo, tá? Como que seria investir no governo? Pessoal, como é que funciona o mundo dos investimentos? Basicamente, a gente tem duas grandes divisões. São várias, mas eu gosto de falar dessas duas. Ou a gente está se tornando sócio de algo, de uma empresa, ou a gente está emprestando dinheiro para alguém. Então, a gente pode chamar isso de renda fixa quando eu empresto dinheiro para alguém. Pode ser o Léo, pode ser o agiota aqui da esquina, ou pode ser o governo ou o banco, ou quando eu estou me tornando sócio, né? Então, no caso do governo, por que a gente traz sempre esse exemplo? Primeiro, a instituição mais segura que tem no Brasil. E quando a gente fala que a gente está investindo no governo, quer dizer que o governo, todos os meses, ele arrecada um tanto e ele gasta um outro tanto. Se você assiste o jornal, você sabe que ele sempre gasta mais do que ele recebe, né? Diferente de nós, uma família que precisa gastar menos, senão geralmente começa a entrar em dívidas, a família vem à falência, o governo não acontece isso com ele, né? Então o governo ele está sempre precisando de dinheiro novo. E ele emite títulos de dívidas. Então, o que eu falei para vocês do governo, as empresas fazem a mesma coisa, os bancos fazem as mesmas coisas. Então, quem trabalha no mercado, a gente fica das 9 até umas 9, né, que o pessoal trabalha bastante no mercado financeiro, mexendo com emissão de dívida. Então, tem gente precisando de dinheiro e tem uma instituição que vai fazer essa intermediação entre quem precisa do dinheiro e quem tem o dinheiro. Então, se você é o investidor, você é a pessoa que tem para emprestar, tem alguém na outra ponta que está pegando emprestado. Que fique claro, né? Não é porque alguém está pegando emprestado que aquela pessoa, aquela empresa, ela é pior ou ela está necessitada. Mas às vezes ela tem um projeto que pode dobrar o lucro dela, ou às vezes ela tem uma opção de expandir para um outro país e ela precisa do dinheiro. Então, pegar dinheiro emprestado no mercado financeiro não é algo ruim quando a gente pensa nessas empresas que estão captando dinheiro, né? E qual é, então, esse agente intermediador? Basicamente são as instituições financeiras, e as mais comuns, as mais famosas, são os bancos ou as corretoras. Todos os bancos têm a sua própria corretora, né? Então acho que a gente pode falar diretamente das corretoras aqui, né? Então o primeiro passo para quem quer mandar amanhã R$ 100 para a corretora e ver como é que funciona tudo isso que a gente falou, o que é esse tal de governo, o que é esse tal de título público, tesouro direto, que eu não entendi nada, quero ver como é que funciona. O primeiro passo, pessoal, é abrir conta em uma corretora. E qual que é a corretora aqui, né? Não tem muita discussão. É uma corretora que você goste do dashboard, você vai abrir ali no seu computador, no seu aplicativo, e você vai gostar, aquilo vai ser fácil de navegar, não vai ser difícil, que não venha cobrar muita tarifa, que não venha cobrar muita taxa, que você goste do atendimento. Então, quando você tem um volume maior aplicado, geralmente você tem uma pessoa para te assessorar. Seja um gerente do banco, seja um assessor, um consultor, independente do nome. Então, basicamente, se atentem a isso, né? A plataforma, se você gosta, se cobra taxa, se cobra tarifa ou não, e se você tem atendimento.
Então, o primeiro passo, né, Léo, para quem quer fazer algo prático, é acabar a live, abrir o computador e abrir uma conta. Não vai ter custo, nenhuma te cobra nenhuma mensalidade mensal, mas uma vez dentro da corretora, você vai conseguir enxergar tudo aquilo que a gente está falando aqui, né? Tem alguma outra dica, Léo, que você gosta de falar de corretora? O que você acha? Sim, primeiramente nessa parte, né, pessoal, a gente começa a pensar, nossa, mas por que que não tem risco de poder investir no governo, né? A gente sabe que o governo, se ele quiser, ele vai sempre emitir nota. Claro que aí iria causar outros problemas, mas o governo pode honrar com todos os seus compromissos. Então, por isso é chamado de um investimento livre de risco, né? E aí, para começar, a gente sempre, acho que muita gente vai ouvir falar desse termo, se ainda não ouviu, que é aquela famosa reserva de emergência, né? E que não tem como a gente pular essa etapa, né, Renan? A gente sempre começa pensando, ok, mas eu ouvi o fulano falar que eu tenho que investir em ações porque são o melhor tipo de investimento. Eu ouvi que eu tenho que investir em fundo imobiliário. Mas, como tudo na vida, primeiro você tem que pensar sempre na parte da sua segurança. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, né? E se eu começar a investir com o objetivo de comprar um carro daqui a 2 meses? E aí, para esse investimento, eu penso, vou comprar ações, vou comprar fundos imobiliários. Nós sabemos aí, como o Renan disse, né, que existe a renda fixa e a renda variável. Na renda variável, pessoal, como o próprio nome já diz, vão ter oscilações nos seus investimentos. Então, imagina que você investiu lá os seus R$ 100 com um objetivo aí de curto prazo, que era comprar o carro em 2 meses, e na hora que você vai resgatar o seu dinheiro, caiu. Então, realmente, aí eu não conseguiria atingir esse meu objetivo. Então, eu começo lá pela reserva de emergência. E como pode ser composta, né, essa reserva de emergência? Existe lá, através das corretoras, aí dos bancos, né, que você consegue comprar um dos títulos da plataforma lá do governo, que é o Tesouro Selic, né, que é o título mais simples aí que existe, que ele funciona com uma variação atrelada à taxa Selic, né? Então, conforme a taxa vai subindo, ele sobe junto também. Então, é um investimento considerado aí sem risco, possui uma rentabilidade diária, né? Ao contrário da poupança, que possui rendimento a cada 30 dias também. E você tem o resgate dele também, e até D mais um aí, né? Que significa, solicitou hoje o resgate, amanhã já está lá na sua conta. Perfeito, Léo. Quando a gente pensa em reserva de emergência, literalmente é uma emergência, né? Então pode ser que você precise. A gente não quer viver uma emergência, mas a gente precisa se preparar até para aquilo que a gente não quer. Então, nesse momento, você precisa de dois fatores praticamente, né? Você precisa de segurança. Então, não adianta, como o Léo falou, você querer investir na Eletrobras, igual o Caetano comentou aí, sabendo que amanhã o governo pode emitir uma declaração e o papel cair 10, 15%. Então, você não pode correr esse risco. Porque se você precisar pagar uma consulta ou precisar pagar uma noite no hospital, precisa ser aquele valor que o hospital está cobrando. Você não pode chegar e falar, o meu investimento rendeu um pouco menos do que eu esperava. Então, assim, reserva de emergência é o dinheiro que você precisa e não pode ter erro. Então, precisa ser seguro. E o segundo ponto que o Léo comentou, né? Precisa ser líquido. Eu não posso chegar e falar assim, não, daqui uma semana eu te pago. Atende o meu filho aí, compra esse remédio para ele, daqui uma semana eu te pago. Não. Então, você precisa aplicar esse recurso em um local onde você possa tirar a qualquer momento, né? E os exemplos aqui, pessoal, não tem muito como fugir, é o que o Léo comentou. A gente tem o Tesouro Selic, a LFT, você pode ouvir com esse termo também, que você está emprestando dinheiro para o governo. Para vocês terem uma ideia, como é o título mais seguro do Brasil, na sua corretora, quando você for fazer qualquer aplicação, você precisa preencher um perfil de investidor. Sem ele, você não consegue comprar uma ação, não consegue investir num fundo multimercado, não consegue fazer nada, né? O Tesouro Selic, você consegue colocar um dinheiro lá sem nada, porque assim, é tão seguro que a corretora nem exige isso. Ela até vai pedir, mas não é uma exigência. Olha que legal. Então você pode aplicar no Tesouro Selic, você pode comprar um CDB também de algum banco de qualidade que tem a liquidez diária, ou seja, você pode resgatar a qualquer momento. E existe uma terceira opção, que são os fundos DIs, que basicamente são fundos que aplicam também no Tesouro Selic. Então não tem muito como fugir, né, Léo? E o outro Léo comentou aqui, né? Qual o risco de investir sem reserva de emergência? É basicamente ter uma emergência e aquele dinheiro que é um dinheiro de longo prazo, você precisar resgatar antes, né?
Então, uma coisa que é importante, pessoal, é a gente conseguir alinhar as nossas expectativas com aquilo que o mercado vai nos trazer. É eu conseguir entender por qual período de tempo eu pretendo ficar com aquele recurso e qual vai ser o objetivo. Não é errado você investir para viajar, não é errado você investir para comprar um carro, ainda que falem que carro é ruim, não é errado você investir para comprar uma casa própria, ainda que digam que fundo imobiliário é melhor. Nada disso é errado, mas é importante a gente sempre ter essa consciência de casar o que eu quero e onde eu vou investir. Um exemplo que o Léo comentou das ações, né? A liquidez das ações é ótima. Se você vende uma ação hoje, em 2 dias o dinheiro está na sua conta. Então, olha que legal, tem liquidez. Poxa, Renan e Léo, não posso investir sendo que eu posso resgatar a qualquer momento, mas aí a gente vai para o outro fator, que é a questão da segurança, né? Então, são sempre esses 2 pontos que são simples, mas é a base para todo o restante que você vai construir. Com certeza, até vi que recentemente você postou, né? Acho que foi um Reels onde você falava, né? Putz, já pensou? A pessoa pede um investimento com rentabilidade, segurança e liquidez, né? Putz, seria a melhor ideia, né? Não precisa de mais Mas, nada, né? infelizmente, não precisa de mais nada. Imagina, eu tenho uma alta rentabilidade, eu tenho segurança e eu consigo resgatar a qualquer momento. É claro que seria um sonho, né? Mas no Uhum. mundo dos investimentos nós temos que escolher, geralmente, entre 2 desses, né? Ou a gente vai ter uma segurança e liquidez no nosso investimento, ou a gente vai ter uma rentabilidade maior e uma segurança menor, né? Mas então a gente sempre tem que escolher entre 2 desses. Nunca podemos querer ter os 3, né? E aí cada investimento atende uma pessoa de formas diferentes, né? Até por isso é feito o perfil aí, né? Quando a gente já vai fazer o primeiro cadastro, uma corretora em uma instituição, já perguntam o seu perfil para entender. Você vai precisar desse dinheiro a curto prazo, médio prazo, longo prazo? E aí, conforme você vai colhendo essas informações, você consegue direcionar e saber para onde você quer ir, né? Ô, Léo, e até um dos nossos propósitos aqui, né? Tenho certeza que é o seu também, é porque existe muita gente que é gananciosa e acaba caindo em pirâmide, em fraude, por querer ficar rico da noite para o dia, né? Tem gente até, a gente fala até que merece, né? Poxa, o cara quer algo que é impossível, né? Mas tem muita gente, assim, bem intencionada que acaba caindo em golpes, né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que me disse, Renan, eu estou ganhando 1% ao mês em uma aplicação no perfil conservador. É 1% garantido. Tem como melhorar? Aí eu ouvi, né? Nossa, lógico que tem como melhorar, né? Mas 1% ao mês, um perfil conservador. E é uma pessoa, assim, super gente fina, querendo fazer o que é certo. E aí eu levantei para ela uma manchete do jornal falando, né? Copom altera a taxa Selic para 3,5% ao ano. Aí eu mostrei para ela, falei, ó, se você não quiser correr risco nenhum, se você quiser poder tirar o seu dinheiro a qualquer momento, tá vendo esses 3,5 aqui? É isso que você vai ganhar. Qualquer coisa muito acima disso, tome cuidado. Qualquer coisa muito abaixo disso, deve ser uma instituição que não está te oferecendo produtos muito bons. Mas, assim, a nossa taxa básica de juros é a nossa referência para aquilo que não tem risco, né? Então, não tem como você querer ganhar algo muito acima disso sem abrir mão do tempo, ou seja, investir em aplicações que têm um tempo maior, ou sem correr um pouco de risco, né? Então, o nosso papel aqui, pessoal, e de vocês que estão assistindo, de alguém que já é mais avançado, que já tem mais conhecimento, é ajudar as pessoas ao nosso redor, seja o nosso vizinho, seja o nosso parente, e deixar claro, né, que a gente tem que sempre alinhar expectativa e realidade. Até para evitar esse tipo de fraude, tanta pirâmide, é tanta coisa, né, Léo? É verdade. Geralmente a ganância acaba levando aí ao prejuízo, né? Nós vemos retornos aí exorbitantes, né? Recentemente teve uma que não tem nem como não citar, né? Que foi aquela do robô da NASA, onde o cara estava falando assim, bom, você quer ter um retorno aí de 300% ao mês, né? Sem ter nenhum tipo de trabalho, porque vão ter robôs da NASA que vão estar trabalhando para você. Puta, eu achava que os robôs da NASA estavam descobrindo algum planeta, alguma coisa nova, meu. Mas os caras estão colocando ele para trabalhar para ter 300% ao mês. Então, quando você tem essa ganância, você pensa, nossa, cara, é tão fácil assim eu ter um investimento desse? Se a gente pegar o Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, não chega nem perto de 300% aí, nem ao ano, né? Se eu não me engano, a média dele é de uns 18% ao ano, né? Uhum. Léo, tem uma coisa que eu falo, né? Por isso que eu comecei mostrando o livro do Daniel aqui, né? Como investimento é psicológico, né? É muito uma questão de humildade. Por que humildade?
Como que alguém me oferece ganhar 10% ao ano, 20% ao ano, falando que não tem risco e é fácil, sendo que se eu aumentar, se eu expandir o meu horizonte, a gente tem os melhores investidores, os melhores gestores do mundo com retorno negativo, com retorno quase zero. Se a gente pegar o fundo do Ray Dalio, que é uma das maiores referências dentro do mercado financeiro, o fundo dele tá horrível. Até o Jim Simons, que é assim, um cara que a gente admira, que não dá nem para entender o que ele pensa, de tão avançado que é o nível de raciocínio dele. Até o fundo dele sofreu ano passado. Então, se eu paro e olho, cara, os melhores do mundo estão passando por dificuldade. O melhor do mundo teve um retorno anualizado de 20%, 25%. Quem sou eu para querer ganhar a mesma coisa sem correr risco? Alguma coisa está errada. Você pode até ganhar mais. Você pode ganhar 3 vezes mais. Mas saiba que talvez aquilo não é sustentável. É só ter essa humildade de se perguntar, né? Será que eu sou melhor que os melhores do mundo, né? É verdade. E muita gente, pelos comerciais, eles atraem pessoal realmente através da ganância, né? Você vê muita gente postando publicidade aí, propaganda de day trade, falando que ficou rico, tá com um carro de não sei o quê, tá com uma Ferrari, fazendo um clipe em mansão, realmente só com isso. Mas se você pegar um estudo, por exemplo, de quem faz day trade, 99% das pessoas que fazem day trade realmente têm prejuízo e 1% tem lucro, né? Então, é claro que eles vão querer vender sempre uma imagem de tem um carrão, tem uma grande casa, tem um robô lá da NASA trabalhando para você. Então, cuidado com esse tipo de gatilho, com esse tipo de anúncio aí, tá? Porque muitas vezes nós somos atraídos por isso de forma inconsciente ou até por não ter essa orientação inicial, de não saber quanto que a gente pode projetar de ter um retorno, de diversificação. E aqui nós podemos falar até, né, Renan, como fazemos então para poder investir, né? Nós sabemos aí que as pessoas, geralmente, elas possuem uma renda, né, mensal, e que elas, para investir, elas têm que pensar o seguinte: bom, eu tenho que me planejar para investir, mas eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que pagar as minhas despesas básicas, eu tenho que pagar, então, lá várias despesas essenciais, né? Senão eu não vou sobreviver. Onde que eu vou tirar para conseguir investir? O que eu posso fazer? Tem algum método que nós conseguimos ter aí para sempre reservar um espaço, nossa renda aí para investir? Método não, né, Léo? Mas tem alguns segredos, né? Esse tema que você comentou, né? Praticamente a gente está falando de planejamento financeiro. E quando você começa a estudar de maneira mais profunda o mundo dos investimentos, ver o tanto que é complexo, o tanto que é amplo, né? A gente fica tão fascinado por isso, que chegou uma hora na minha vida que eu, Renan, cara, não queria mais falar de planejamento com ninguém. Eu achava a coisa mais chata do mundo. Que eu vou ficar falando de planilha, orçamento doméstico, poupar um pouquinho todo mês, sendo que a gente pode discutir operação estruturada, fundo internacional, tanta coisa legal para falar. Mas foi um momento que, assim, a hora que eu comecei a conversar com alguns clientes diferentes, até os alunos da escola financeira, que a gente percebe que, assim como quando a gente vai construir uma casa, se não tiver os fundamentos, que é aquilo que a gente não enxerga, que está debaixo da terra, bem consolidado, a casa não para de pé. Da mesma forma, se a gente não der um passo atrás e não falar disso, não falar de planejamento, não adianta nada a gente discutir de investimento, né? Não vai ter dinheiro para investir, né? Então, é importante, pessoal, ainda que seja chato ou ainda que tome o nosso tempo mensalmente, né? E teve um estudo que eu fiz, Léo, que qualquer um pode fazer, é só pegar um Excel ou uma calculadora, né? Em um horizonte de 10 anos aproximadamente, pessoal, de 10 a 15 anos, o tanto que você aporta mensalmente, ou seja, o tanto que você guarda todos os meses, é muito mais importante do que o quanto você ganha com seus investimentos. Então, olha que legal, olha como é que vira uma chavinha, né? Ao invés de eu passar horas da minha semana estudando qual que é o melhor investimento, eu vou estudar um pouco, vou fazer um curso, vou pegar uma assessoria, vou ter um bom atendimento, mas assim, eu vou gastar mais tempo tentando aumentar minha renda. Talvez ganhando uma promoção, talvez cortando um curso, talvez fazendo hora extra, arrumando um segundo trabalho, do que tentando achar o melhor investimento. Então, para quem está começando aqui, saiba que os primeiros R$ 500 que você investiu, ou os primeiros R$ 5.000, eles não vão fazer quase nenhuma diferença daqui 5, 10 anos. Posso falar isso, não vão fazer quase nenhuma diferença. Agora, se você continuar com disciplina todos os meses, aí sim você vai ver uma bola de neve se formando, né? Com relação a como ter esse controle prático,
não existe muita regra, até porque cada pessoa gosta de fazer isso de uma maneira diferente, né? O que funcionou para mim, Léo? Tem uma planilha muito simples que eu uso, que é a mesma que eu disponibilizo para os alunos da escola financeira, que eu coloco lá, né, receita, os gastos mensais, mas qual que é o grande segredo? O que eu acho que pode ser prático para nós aqui? É usar uma planilha uma vez por mês, 10 minutos. 10 minutos, porque é chato ficar alimentando a planilha, é chato ficar analisando. E como é que você faz esse controle no dia a dia? O que eu fiz? Eu criei um grupo no WhatsApp, comigo mesmo, e eu tenho com a minha esposa também, onde todos os custos que a gente tem, a gente coloca lá. Então, se eu fui no almoço com o meu chefe, preciso jogar o custo, eu ponho no aplicativo. Eu já fico no celular o dia inteiro mesmo, né? Todo mundo aqui fica pelo menos 4 a 5 horas no celular. Então, vai ser só um grupo a mais que eu vou ter, onde eu coloco os meus gastos lá. Eu lembro que antes de me casar, Léo, eu era jovem, mas já tinha uma renda bacana com o trabalho. Eu conseguia guardar quase 60% a 70% de tudo que eu ganhava. E foi onde o patrimônio, né, aquilo que eu construí, mais deu aquela saltada, né? Aí depois você casa e hoje é bem diferente. Mas o que eu gosto de passar de uma maneira geral, tem uma meta, você que vai definir, mas entre algo de 15% a 20% daquilo que você tem de renda. E separe o que você vai guardar para a sua aposentadoria, para a sua liberdade financeira, para os seus filhos, mas também separe para você viajar no próximo mês, para você comprar um carro novo, sem precisar pegar um financiamento. Ter essa divisão muito clara. Então, assim, a base do que a gente vai fazer aqui é o que vai nos ajudar com todo o restante. Então, uma vez que você definiu os seus objetivos, definiu qual que é o seu horizonte de tempo, definiu quanto que você pode poupar, seja 50 ou seja os 5 mil reais por mês, cada um tem uma realidade aqui, siga estreitamente, né? Seja disciplinado. Acho que esse é o grande segredo, né, Léo? Quem falar algo muito diferente vai estar querendo inventar. Perfeito, Renan. Uma coisa que acontece com as pessoas é o seguinte: se você tem uma renda de R$ 1.000 mensais, você pensa o seguinte: bom, hoje eu posso gastar então até 1.000. Opa! E nada é reservado para investimentos ou lazer ou planejamento. Tem uma renda de 2.000. Bom, subiu. Então agora eu tenho R$ 1.000 a mais. Então quer dizer que agora eu consigo poupar um pouco mais? Muitas pessoas não, eu estou ganhando mais, vou poder gastar mais, né? Então uma grande coisa aqui seria também pensar em como gastar melhor, né? Assim, não é porque você vai ganhar R$ 1.000 a mais, R$ 2.000 a mais, que você precisa subir também o seu consumo. Então reserve uma parte. Quando você se permitiu então guardar de 60% a 70%, bom, provavelmente sua renda subiu, e você, ao invés de pensar, eu vou poder gastar equivalente ao que eu ganho agora, e você pensou, não, eu vou investir uma grande parte disso porque eu tenho uma visão a longo prazo, uma visão de futuro, onde eu quero investir. Até porque, pessoal, investir não te deixa rico, né? O que te deixa rico é o trabalho que você vai ter, e os investimentos, eles são um meio para que você consiga antecipar, né, alguns sonhos, talvez uma liberdade financeira, talvez conseguir conquistar algum bem, ou algum objetivo que você tenha aí pré-estabelecido. Um dos métodos que eu utilizo, existem vários, né? Existe aquele 50, 30, 20, que você fala, ó, 50% seria aqui para gastos essenciais, ou seja, vou pagar no aluguel, vou gastar com comida, vou gastar aí com água, energia. Depois os 30%, né? Bom, ninguém é de ferro, né? Todo mundo gosta de sair, tomar uma cervejinha, um vinho, sair para jantar, fazer alguma coisa diferente, fazer uma viagem, né? Então as pessoas têm que ter um momento de lazer também. E para ter lazer, você vai sempre pegar algum empréstimo ou você vai sempre ficar apertado com isso? Você poderia se planejar um pouco mais para isso. E você poderia utilizar 30% da sua renda também para poder se planejar para isso e não precisar pagar juros, né? E aí sobrou 20%. O que a gente pode fazer com esses 20%? Ou o que deve fazer, né? Investir para o seu futuro, né? Quando você tiver lá seus 50, 60, 70 anos, você confia, às vezes, para poder sobreviver apenas com uma aposentadoria de INSS do governo? Ou você gostaria de poder se planejar e falar, putz, agora eu dependo só de mim? Então, essa é a importância. Porém, pode ser dividido de outras formas. Existem também métodos como você pode utilizar 55% para gastos essenciais,
10% para lazer, seria lá para passar com a família, jogar um vídeo, comprar seu videogame, passar com seus amigos um dia. 10% você poderia utilizar para educação, né? Então, vou investir a curto prazo, porque eu quero comprar lá a escola financeira do Renan, quero fazer um curso de certificação lá com o Léo. Então, o maior retorno que existe é quando você investe em você, realmente, né? Bom, eu vou me aprimorar para aumentar minhas fontes de renda, e a partir daí eu posso investir e aumentar o meu patrimônio. 10% para objetivos também de curto prazo. Às vezes a gente pega e fala, eu tenho que financiar um carro, ou eu posso pegar uma parte e poder, ao invés de pagar parcela, eu acumulo para essa finalidade. E 15%, como nós falamos em investimento, é investir a longo prazo, temos que associar a isso. Por que não investir 15% em ações, fundos imobiliários, né, que ao longo do tempo são aí os investimentos que dão maior retorno. É comprovado isso, né, que ao longo do tempo nada bate aí a parte da renda variável. Tem até uma frase, né, que fala, mas a longo prazo eu penso no agora, eu não sei se amanhã eu vou estar vivo, ou outras coisas, né, que todo mundo fala, e vai lá e gasta. Aí no outro dia você acorda, tá a fatura lá na sua casa, aí você fala, pronto, eu tô vivo agora, eu tô com uma fatura para pagar e não tenho dinheiro. Tem uma frase que é o seguinte, quanto mais você investir por longo prazo, né, mais rapidamente o longo prazo chega. Então comece agora, nunca é tarde para isso. Perfeito, Léo. E tem que ser algo que seja sustentável, né? Não adianta querer colocar uma meta que não seja possível de cumprir, ou algo que o seu cônjuge não esteja de acordo, ou que você tenha que tirar os seus filhos da escola que você considera que é a escola adequada para ele, né? Por isso que o Léo comentou e citou vários métodos. É importante que cada um consiga filtrar e colocar em prática aquilo que funciona para você. Por isso que a educação financeira é algo que é genérica, no sentido que a gente pode estar numa live passando muito conhecimento precioso, mas também não existe bolo, não existe receita de bolo, né, Léo? Cada conversa é uma Exatamente. conversa, cada portfólio é um portfólio. Então, nosso objetivo aqui é passar um pouco das diretrizes e cada um conseguir aplicar isso da maneira que melhor se encaixa para você. Com certeza. Existe também um método lá do Gustavo Cerbasi, né, que ele fala o seguinte, então eu pego o 100, é a regra do 100, né? O que é a regra do 100? Você pega o 100, tira a sua idade, né? E você pega essa porcentagem que for da sua idade e você investe lá em renda variável, por exemplo. Então existem vários métodos e por isso que a gente sempre bate aí na tecla do perfil. Então consideramos, né, até o momento, um resumo do que nós falamos, né, pessoal? Bom, como o tema é primeiros passos para começar a investir, nós falamos até o momento de onde não investir. Então não deixa dinheiro parado em poupança, debaixo do colchão, a inflação vai lá e come. Quero começar. Por onde eu começo? Comece pela reserva de emergência, sempre, né? Não tem como fugir, sempre voltem lá então para a parte. É um Tesouro Selic, é um CDB com liquidez diária, e sempre buscar aí, né, o Renan, analisar também taxa, né, de administração, porque às vezes a gente acaba pegando um fundo lá e que tem uma taxa que vai comer o meu rendimento. Até você tinha comentado hoje, né, a respeito de fundos, GTF, como que funciona isso, para o pessoal saber também, como alternativa aí de investimento? Então, quando a gente pensa em fundos, o que é um fundo, pessoal? Pensa assim, você está pagando... Opa, chutei aqui sem querer. Você está pagando para um gestor profissional, que é uma pessoa capacitada, que estudou provavelmente numa faculdade bacana, tirou as certificações que a gente tem, trabalha na Faria Lima, 90% deles, e trabalha das 8 às 8 da noite. Então, você está pagando um pouco todos os dias, né? Vamos colocar anualmente aí, para aquela pessoa poder cuidar do seu dinheiro. E qual que é a grande mágica aqui, né? Às vezes você é um dentista, um médico, um engenheiro, um estudante, seja lá o que você for, você não tem tempo para se dedicar da maneira que você gostaria aos seus investimentos. Ou não tem tempo ou não tem interesse. Tem muita gente que está assistindo aqui que nunca vai gostar igual a gente gosta, né, Léo? Não tem como a gente ficar triste por isso. Sim. Tem gente que não gosta e ponto final. O cara é artístico, quer saber de fazer conta. Não, outro mundo, né? Outra realidade. Então, os fundos de investimento permitem isso. Mas o que é importante aqui? A indústria de fundos no Brasil ela é gigantesca. A gente tem mais fundos de investimento disponíveis do que empresas listadas na Bolsa. Então, investir em um fundo de investimento é tão difícil quanto escolher a melhor ação, escolher a próxima Magazine Luiza. Então, o que é importante? A gente dá sempre um passo de cada vez.
Então, uma vez que eu defini os meus objetivos, eu já estou poupando um pouco. Qual que é o meu segundo passo, né, Léo? É definir qual que é o meu perfil de risco. Poxa, eu sou um cara mais arrojado, eu estou disposto a ver meu patrimônio cair pela metade amanhã se alguma coisa acontecer, ou eu não quero ganhar, ou eu não quero perder, ainda que eu ganhe pouco, eu não quero perder. Então, definir o seu perfil de risco vai te dar um norte para onde você vai. E aqui é bom um disclaimer, né? Que a gente muitas vezes fala de perfil de risco. Ah, o cara é arrojado, moderado, é conservador, né? Basicamente a gente usa essas três divisões. Mas existe um outro ponto, pessoal, que é importante a gente se atentar, que é a nossa capacidade de assumir risco. Então, olha que legal. Pensa você, um pai de família, o único que trabalha na casa, porque aconteceu alguma coisa com o trabalho da esposa, com 2 filhos. Vocês têm 10 mil reais guardados, que foi a economia dos últimos 2 anos. Só que você já assiste todas as lives nossas, já fez um curso, é o sabichão da Bolsa de Valores e quer investir em ações. Ou seja, você tem uma baita disposição a correr risco. O seu perfil de risco é completamente arrojado. Mas qual que é a sua situação hoje? Você tem uma família que depende de você, seja o marido ou seja a esposa trabalhando. Você tem 2 filhos que dependem de você. Então você não tem capacidade de assumir risco. Da mesma forma, um jovem ou uma jovem, né, às vezes não gosta muito de correr risco, mas se ela tiver uma boa orientação, o que, que o assessor vai falar para ela? Ó, você tem 20 anos, você vai trabalhar pelo menos mais 50, 40 anos antes de se aposentar. Você não precisa olhar o seu aplicativo todos os dias. Vamos fazer uma aplicação que seja um pouco mais arrojada, ainda que você seja mais conservador, mas vamos aproveitar que você tem a capacidade de correr risco nessa idade. Ninguém depende de você, você tem uma renda que é muito maior do que os seus gastos. Se tudo der errado com seus investimentos, não vai mudar o seu perfil, o seu padrão de vida. Então, essa pessoa tem capacidade de assumir risco. Então, se a gente tiver isso muito claro, meu perfil de risco, a minha capacidade de assumir risco, eu dou os próximos passos. E aí, como o Léo comentou, um fundo de investimento pode ser uma baita alternativa, né? Eu tenho certeza que todo mundo aqui, pelo menos, já ouviu falar que diversificação é importante, né? Ou se não ouviu esse termo, já ouviu falar que não se deve colocar todos os ovos numa cesta só, que é a mesma coisa, né? Só em termos diferentes. Hoje, com 100 reais, você consegue comprar um ETF que investe em 500 empresas diferentes. Você consegue comprar um ETF que investe em mais de 15 bancos diferentes. Você consegue se expor às commodities comprando um ETF de 80, 120 reais. Então, os fundos de investimento, uma vez que está definido tudo isso, né? Uma vez que eu já poupo todos os meses, uma vez que eu já tenho meu perfil alinhado, já tenho minha capacidade de risco alinhado, pode ser um baita diferencial, né? Um baita facilitador, né, Léo? Para quem está começando agora. Exatamente. Fundos de investimento são ótimas alternativas, até porque, principalmente nessa parte, né, acho que é um dos bens mais preciosos que temos hoje é o tempo, né? Realmente tem gente que não vai ter tempo para cuidar. Então, por isso, né, mas por que existe taxa em fundo, né? É porque realmente tem uma pessoa que é especialista e está atrás da gestão desse fundo, né, para poder te ofertar lá uma boa rentabilidade sem você ter que esquentar a sua cabeça com nada. E também existem aí os fundos, né, de índices, né, que são os ETFs, que são os mais famosos também, que é um ótimo caminho para quem quer começar. Existem aí o BOVA11, né? E para a gente explicar, né, o ETF, o que é um índice? Bom, quando a gente fala CDI, você investe no CDI? Não, né? O CDI ele é um índice. Ah, e o Bovespa lá? Bom, o Bovespa também é um índice. E o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, ou o S&P 500, né? Bom, isso são índices. E dentro desses índices, então, vamos colocar lá que dentro lá do Bovespa vão ter empresas como Vale, Petrobras, Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, VEG, dentre outras empresas. E a média dessas ações vão fazer o índice subir ou cair, tá, pessoal? E quando você investe através de um índice, você vai, então, ter uma rentabilidade que vai acompanhar o índice. Às vezes, muitas das vezes, né, os investidores não conseguem bater o índice. O que seria, então? A Bovespa teve uma rentabilidade no passado de 23%. E quanto que foi a sua carteira? Você escolheu ações individuais lá, fez as suas análises, mas muito provavelmente você teve um trabalho muito maior do que ter que investir diretamente nesse índice e não conseguiu bater, né, essa rentabilidade. E existem aí os índices, né, como o BOVA11, para quem quer acompanhar o índice do Bovespa,
um para quem quer se expor ao dólar, né? A gente sabe que é a moeda mais forte aí da nossa economia. Existe o IVVB11, existem aí também outros tipos de ETF, né? Então, tem taxa de administração bem baixa, né? E acaba entregando uma rentabilidade muito boa, sendo que você não precisa perder muito tempo para poder investir nesses fundos também. Uhum. Então, Léo, acho que essa é até uma isca que a gente pode deixar para uma segunda conversa, porque dá para a gente destrinchar muito, mas só para a gente ter Muito. uma noção, né, da dimensão desse mercado. Hoje no Brasil, a gente tem aproximadamente uns 30, 50 ETFs, eu acho que nem isso, né? Deve ser muito menos, né? Enquanto que nos Estados Unidos, o maior mercado do mundo, são mais de 3.500 ETFs. Então, essa é uma indústria que está se desenvolvendo muito. Um ETF, ele é basicamente um fundo, só que com uma taxa de administração menor. É um fundo que vai seguir um índice. Então, para quem está começando, poxa, Renan, eu quero começar e, Léo, eu quero diversificar e, além disso, eu não quero gastar muito, não quero pagar altas taxas de administração, não quero pagar 2% ao ano para um fundo de investimento. ETF é o segredo. Se você sair daqui, né, Léo, poupando mais, entendendo o seu perfil de risco e comprando ETF, você já está na frente de 95% da nossa população e até dos investidores atuais, né, Léo? Com toda certeza. Só de você ter o dinheiro guardado, você já vai estar à frente de muitos, né? Porque não só como o nosso país, né, que vive com as dívidas acima, né, do que recebe, as pessoas também, né, Renan? Muitos acabam tendo mais dívida do que receitas. Então, pessoal, esse é o caminho, né? Começa realmente a poupar, já sai da live, já abre uma conta aí em uma instituição, já começa a analisar seu perfil de risco. E amanhã mesmo, aproveitou o feriado hoje para estudar, até aqui na live, manda dinheiro e começa a investir, tá? E vamos aproveitar esses últimos minutinhos aqui para ver, pessoal. Agradeço aí a todos que estão comentando, né? O Zanella que mandou ótima live, o Léo que participou aí com a gente, Thiago, Matheus, Milena, Raíssa, a todos aí que estão participando, pessoal. Mandem perguntas aí para a gente aproveitar esses últimos minutinhos para poder responder. Ficou alguma dúvida para vocês? Alguma coisa que vocês querem perguntar? Para a gente Manda é aí tão no chat. simples, né, Léo? Para a gente é tão simples, mas às vezes a gente usa um vocabulário um pouco mais técnico, alguma coisa que não é tão comum, tão do dia a dia, né, do pessoal. Com certeza, a gente está falando CDI, está falando Ibovespa, está falando ETF, o pessoal fala que diabo é isso, né? Às vezes nunca ouviu falar diversificação, né? Como que funcionam essas coisas? Então manda aí, pessoal, qualquer dúvida que tiverem, manda aí no chat, também vai ficar salvo lá no IGTV, se quiserem chamar lá depois, sigam o perfil do Renan também lá, né, no Instagram, para acompanhar, tem muito conteúdo aí, adoro o conteúdo do Renan, já acompanho faz um tempo. E para ir finalizando aí, né, Renan? O Heitor mandou aí, que é seu assessor, falou que você é fera. O cara é O fera doutor mesmo. Heitor. Né, pessoal, uma coisa que eu garanto para vocês, né? Às vezes depois de uma live até não surgem dúvidas, mas na hora que você precisar mandar a primeira TED, primeiro Pix ou fazer a primeira aplicação é aí que surgem as dúvidas. Então, contem conosco, né? Até no Instagram, quem tiver mais proximidade, WhatsApp, ligação, a gente está à disposição para ajudá-los, né, Léo? Com toda certeza, pessoal. Chama no direct e tamo junto. Bom, pessoal, acho que então podemos finalizar aqui. Como nós falamos aí, né? Como eu falei também, Renan, acho que o bem mais precioso aí realmente é o tempo. Então, agradeço por você ter disponibilizado seu tempo aí para a live de hoje. Eu que agradeço, Léo. Só quero concluir só respondendo essa pergunta do Heitor, porque é muito boa, né? Se é o momento para dolarizar. Não existe um momento certo. Por que não existe um momento certo? Porque a gente está falando de uma moeda que é muito mais forte que a nossa, que se provou ao longo do tempo, diferente do real, que tem poucos anos de vida. Então, sempre é um momento de dolarizar. Mas, sendo mais enfático, acredito sim, Heitor, que esse é um momento para quem quiser fazer remessa para o exterior ou quiser investir aqui no Brasil com fundos dolarizados. Acho que é uma boa oportunidade. Não precisa nem correr muito risco fazendo isso. Você pode até comprar um fundo de renda fixa que é dolarizado lá fora. Então, acredito sim que é um bom momento. Até porque, né, Renan, complementando, acho que quando o dólar estava lá beirando 5,60, todo mundo que você olhava no Instagram estava falando, não, tem que deixar seu dinheiro em dólar, tem que deixar seu dinheiro em dólar, tem que investir no exterior. Agora que o dólar está em uma tendência de queda, né, não tem por que não continuar investindo, né. Imagina se alguém fica sempre esperando, né,
bom, o dólar tá 3, eu vou esperar ele cair para 2. É a hora que vai ver ele tá 5. Então a gente não pode sempre ficar preso, né? O dólar é a moeda mais forte, né, do mundo. Então sempre vai ser um bom investimento, sempre a melhor hora para poder dolarizar o seu investimento. Perfeito. É uma questão de humildade, né? A gente não sabe o que vai acontecer na próxima semana, eu não tenho ideia como que o mercado vai abrir amanhã. Então, se eu sei que eu quero ter meu patrimônio dolarizado, eu vou aproveitando essas oportunidades. E a Milena perguntou aí, Léo, qual a melhor instituição do governo? Milena, é o próprio governo. Para você poder investir nos títulos do governo, você pode fazer pelo Tesouro Direto ou através da sua corretora, né? Dentro da sua corretora você tem uma aba lá Tesouro Direto ou uma outra aba de títulos públicos. Mas basicamente não é uma instituição do governo, é o governo como um todo, é o governo federal a nível Brasil para quem você está emprestando o seu dinheiro. Agradeço mais uma vez, Léo, pelo tempo, todo mundo que participou, aproveitem esse conhecimento, ou você que já é mais avançado, né? Vamos passar isso adiante, vamos ajudar a nossa população cada vez mais a se educar financeiramente. Com toda certeza. Obrigado aí, galera, a todos que participaram. Obrigado novamente, Renan. E depois, pessoal, aproveita aí para mandar os temas para a próxima, hein? Quem quiser aí depois, vamos chamar o Renan para participar de mais lives aí com a gente. Depois vamos começar aí a afundar um pouquinho mais os temas, aprofundar, né, os temas. E vamos que vamos levar aí mais educação financeira a todos, né? Que acho que é o nosso propósito. Boa, fica no aguardo, pessoal. Ótimo descanso, viu?